O outro tipo de carcinoma, que nós dissemos que também é comum, é o carcinoma epidermoide. O carcinoma epidermoide, ele predomina em homens, a maioria deles é localizado em brônquio hilaris, portanto ele tem a forma central. É um tipo de carcinoma fortemente relacionado ao fumo e o fumo vai, ao longo do tempo, provocando uma alteração na mucosa brônquica. Primeiro uma metaplasia, depois uma displasia, depois carcinoma in situ e fica um tempo que não é bem determinado até que esse carcinoma in situ se torna invasivo, infiltrativo. Aí ele passará a infiltrar o tecido peribrônquico ou formar uma massa intraparenquimatosa ou uma massa intraluminal. Mas existe um tempo grande, às vezes, entre esse carcinoma in situ e o carcinoma francamente invasivo. Então, esse carcinoma epidermoide, embora ele possa também ser encontrado na periferia, a maior parte costuma ser nessa posição central, próximo aos brônquios hilares. Então, ele forma essa massa central. Então, observem aqui o néter representando justamente próximo a esses brônquios hilares, formando aqui uma massa endobrônquica vegetante. E aqui na citologia, as células alteradas e o reflexo disso aqui na imagem, etc. Numa peça cirúrgica, nós vemos aqui o tumor nessa área esbranquiçada. Observem, na verdade, nós temos aqui o parênquima, o alvéolo, etc. E aqui um brônquio maior, onde nós encontramos ainda um pedaço dele que tem uma espessura da parede normal e aqui, nesse trecho, a neoplasia já formando essa protusão, diminuindo a luz. Aqui seria um tamanho normal e aqui ela já diminuindo a luz. Num outro caso, numa outra peça cirúrgica, também nós temos um pequeno segmento do brônquio sem tumor e aqui já nós vemos obstruindo a luz uma neoplasia. Observem essa massa esbranquiçada de contornos irregulares, com áreas mais necróticas que forma o aspecto do carcinoma. Gostaria de enfatizar que macroscopicamente nós não podemos classificar o subtipo histológico. É necessário retirar fragmentos e processar e ver histologicamente a lâmina, né? Nesse caso, é um carcinoma epidermoide, que formava essa grande massa com obstrução total da luz brônquica próximo ao hilo. Essa é uma outra peça cirúrgica, onde nós temos também aqui um pequeno segmento de brônquio, ainda sem tumor, mas vejam, depois uma enorme massa tumoral, também um brônquio grande, portanto uma forma central. Foi feita a lâmina, porque macroscopicamente nós não podemos dizer o subtipo, mas histologicamente ele era epidermoide e que se originou nesse brônquio próximo ao hilo pulmonar. Então, uma massa que, embora em algumas áreas ela tenha esse aspecto até circunscrito, em outros nós vemos francamente que tem invasão para outras regiões, inclusive. E um aspecto necrótico em alguns trechos. Essa é uma outra peça cirúrgica que também mostra a mesma coisa, um carcinoma, onde nós temos acometimento também desses brônquios próximo ao hilo, uma forma central, portanto. Observem essa massa com esse tom esbranquiçado amarelado, com o contorno irregular. E, inclusive, nesse caso, é interessante que vejam que tem uma relação com esses brônquios dilatados que se aproximam até próximo à pleura, onde nós temos, inclusive, a fibrose em torno. Então, essa obstrução possivelmente levou a alterações aqui e até bronquiectasia. Esse é o aspecto do que nós já vimos em aulas anteriores da bronquiectasia. Esses brônquios dilatados com a parede fibrosa e aqui associado a um carcinoma
epidermoide, que tem uma localização central, próximo a um brônquio hilar. A mesma peça, de um outro lado, mostrando inclusive uma área de enfisema subpleural. Observem os limites imprecisos e a grande massa com áreas necróticas, etc. A mesma coisa, a bolha de enfisema subpleural e a parte do carcinoma com essa grande massa esbranquiçada de contornos irregulares. Num aumento maior ainda, nós vemos ainda uma parte onde a mucosa brônquica tem um aspecto normal. Nós observamos as cartilagens do brônquio e o tumor, inclusive, infiltrando por entre essas cartilagens e se estendendo para o parênquima vizinho. Uma outra forma onde o carcinoma sofre necrose e essa necrose, inclusive, pode simular no exame de imagem como se fosse um abscesso. Então, seria um carcinoma com uma grande área necrótica, simulando inclusive abscesso. Microscopicamente, nós vemos o carcinoma crescendo, portanto, num brônquio importante, hilar, e essas áreas já seriam as áreas do carcinoma comprometendo a mucosa, aqui ele passando entre as cartilagens e aqui na porção já invadindo o parênquima vizinho pulmonar. Observem o tipo de célula, o carcinoma forma esses grandes agrupamentos dessa tonalidade eosinófila, porque a célula escamosa tem um amplo citoplasma eosinófilo, umas bem juntos das outras, e formam esses verdadeiros agregados irregulares, complexos, etc. Observem aqui, inclusive, o tumor infiltrando entre os anéis. Esse seria um anel cartilaginoso e aqui a neoplasia formando essas grandes massa de células escamosas infiltrando por entre esses anéis. Aqui restam algumas glândulas seromucosas desse brônquio. Num aumento maior, nós observamos que essas células têm um aspecto escamoso, ela tem esse citoplasma amplo, eosinófilo, mitoses atípicas e a mesma coisa aqui, salientando aquela área de necrose. Mas essas células com esse citoplasma bem amplo, umas bem juntas das outras, elas são unidas por essas junções fortes. Uma célula disceratótica, ou seja, com essa queratinização abrupta no citoplasma. E finalizamos aqui o aspecto histológico do carcinoma epidermoide. Passando para o terceiro subtipo, seria o carcinoma de pequenas células. O carcinoma de pequenas células, ele pertence ao espectro dos tumores neuroendócrinos do pulmão. Dentre os tumores neuroendócrinos do pulmão, o carcinoma de pequenas células é o mais comum. Além do carcinoma de pequenas células, que é, portanto, uma neoplasia neuroendócrina, nós temos o carcinoma neuroendócrino de grandes células, temos o carcinoide, que é dividido em típico e atípico, e temos até as lesões pré-invasivas. Mas, dentre todos esses, nós ficaremos apenas com o carcinoma de pequenas células, porque é a forma mais comum destas neoplasias neuroendócrinas no pulmão. O carcinoma de pequenas células também predomina em homens, também ocorre principalmente nesses brônquios hilares centrais, também tem uma relação muito forte com o fumo. Entretanto, uma diferença em relação ao epidermoide ou adenocarcinoma, que ele é uma neoplasia mais agressiva, ele tem metástases muito frequentes. Esse tumor geralmente não vai para a cirurgia, ele vai direto para a quimioterapia. Então, é importante para o clínico cirurgião saber se trata de histologicamente, se aquela neoplasia é um carcinoma de pequenas células ou não pequenas células.
O não pequenas células significa adenocarcinoma ou carcinoma epidermoide ou um outro subtipo. E o carcinoma de pequenas células seria esse, o neuroendócrino, que é muito agressivo, muito frequentemente a pessoa já tem metástases e é uma neoplasia frequentemente inoperável e, portanto, ela vai diretamente para a quimioterapia. Então, essas células que compõem esse carcinoma, elas são células, como dissemos, neuroendócrina, que pode você detectar esses grânulos na imunohistoquímica ou na microscopia eletrônica. A imunohistoquímica é o que é usado rotineiramente e nós temos vários marcadores para mostrar esses grânulos neuroendócrinos. Aqui está ilustrado um desses marcadores, que é o CD56. A positividade aqui é mostrada por essa tonalidade marrom nas células neoplásicas. Então, fortemente positivo para esse marcador CD56, que é um marcador neuroendócrino. O carcinoma de pequenas células, ele também sinônimos, carcinoma indiferenciado de pequenas células e carcinoma em células de grão de aveia, old cell carcinoma. São termos pelos quais esse tumor também é chamado, mas atualmente o termo mais usual seria carcinoma de pequenas células só. Então, aqui é a representação do carcinoma de pequenas células. Observem que o Netter mostra uma neoplasia no qual ele põe, além da parte no parênquima muito extensa, ele já ilustra esses linfonodos todos comprometidos aqui na porção hilar e inclusive com propagação até para o outro lobo pulmonar. Observem que ele mostra, inclusive, nesse caso, que o tumor está associado com essa grande área aqui de aspecto diferente, amarelada, possivelmente com pneumonia por obstrução desses brônquios hilares. Secundária, uma pneumonia por retenção de secreção, infecção e, enfim, secundária, obstrução pelo tumor. Então, aqui nós observamos um carcinoma de pequenas células. Vejam a quantia já de metástases, é um caso de autópsia. Nós observamos todas essas metástases já no caso. Observem numa outra, nós temos aqui o brônquio, a grande aqui obstrução do brônquio, ocluindo a luz brônquica e um extenso comprometimento do parênquima pulmonar, inclusive chegando até a pleura em várias áreas. Então, esse é o aspecto do pequenas células, uma neoplasia extremamente agressiva, de prognóstico muito ruim. Geralmente uma sobrevida curta, de 8 meses, em torno disso. Observem que é uma neoplasia que também dá precocemente metástases por via sanguínea e um dos lugares acometidos é o cérebro. Vejam metástase cerebral já extensa nesse carcinoma de pequenas células, além da metástases extensas que nós vimos nos linfonodos. A mesma coisa no caso, desse mesmo caso, também metástase na adrenal, além daquele corte anterior que mostrava metástase cerebral. Um outro caso ainda, mostrando carcinoma de pequenas células e as suas metástases por via sanguínea. Observem aqui um carcinoma que tem uma localização central também, próximo a um brônquio hilar, e observem que ele infiltra até a pleura, nessa parte superior, mesmo aqui na parte inferior, e para outros órgãos, como veremos. Então, nesse aumento, nós observamos essa enorme massa com esses contornos irregulares, uma propagação até a pleura, disseminando aqui na pleura, e nesse outro nós observamos essas metástases que formam esses nódulos de diferentes tamanhos no rim, no fígado, no pulmão contralateral. Observem histologicamente, como ele é aqui de novo um brônquio, nós temos a cartilagem,
E a neoplasia é uma neoplasia constituída por essas pequenas células que, diferentemente, portanto, do carcinoma epidermoide, ela tem um citoplasma muito escasso. Então, é uma neoplasia com uma tonalidade escura. Enquanto o epidermoide comum, ele tem um citoplasma amplo, eosinófilo, que dá aquele aspecto róseo à neoplasia. Aqui o carcinoma de pequenas células tem esse aspecto mais escuro, porque o que predomina é o núcleo, o citoplasma é muito escasso. Então, observem como a neoplasia ela infiltra toda a mucosa, estreitando a luz, passa por entre as cartilagens e infiltra extensamente o parênquima adjacente. Nesse aumento, nós vemos a cartilagem e, novamente, a neoplasia com essa tonalidade muito escura, porque as células, como dissemos, é muito pequena e constituída quase que predominantemente pelo núcleo. Então, vejam, células pequenas, indiferenciadas, pouco coesas, diferentemente do epidermoide, que uma célula é grudada à outra por junções fortes, essas são meias separadas, quase sem citoplasma e esse núcleo escuro, hipercromático. Então, a célula é pequena de tal modo que o tamanho dela é cerca de 4 vezes o tamanho dos linfócitos. Então, daí o nome carcinoma de pequenas células. Núcleos pequenos, ovalados, irregulares, citoplasma muito escasso. Mitoses frequentes é altíssimo nível de proliferação nesse tumor, cerca de 70%, 80%, 90% das células estão em proliferação quando nós usamos marcador imunohistoquímico para detectar proliferação celular. Bom, o último daqueles 4 subtipos que nós falamos, que são os mais importantes aqui no carcinoma pulmonar, subtipo histológico, nós chegamos no último, que seria o carcinoma de grandes células, que é o menos frequente de todos eles. Então, esse carcinoma de grandes células, na verdade, é um diagnóstico de exclusão, porque ele é um carcinoma que não apresenta feições citológicas e arquiteturais nem de epidermoide, nem de adenocarcinoma, nem de pequenas células. Bom, ele já seria de grandes células. Então, não consigo classificar como epidermoide, nem como adeno. Inclusive, usando mesmo coloração para muco, vendo que não existem células mucosas, porque se detectássemos células mucosas, eles se tornariam um adenocarcinoma sólido e não um carcinoma de grandes células. Não detectamos também marcador imunohistoquímico para adenocarcinoma. Portanto, por exclusão, não tem morfologia e não tem marcador nenhum para indicar que é epidermoide ou adenocarcinoma. E com isso ele é classificado como um carcinoma de grandes células. É um carcinoma também agressivo. Observem aqui como o néter ele representa um tumor volumoso e já com metástases linfonodais. Mas é uma neoplasia bem mais rara do que as outras 3 que nós observamos, que é o adenocarcinoma, o carcinoma epidermoide e o carcinoma de pequenas células. O carcinoma pulmonar ele se dissemina à semelhança dos outros carcinomas por via linfática e nós vimos que também por hematogênica. Vocês viram principalmente que o carcinoma de pequenas células ele metastatiza frequentemente para cérebro, suprarrenal, para ossos, mas os outros também. O carcinoma de pulmão, além dessas 2 vias clássicas, ele também pode se disseminar por via aérea. Isso é observado principalmente no adenocarcinoma, mas pode também ser nos outros subtipos. Então, essa disseminação por via aérea, ela é associada a um pior prognóstico. Então, nós vemos esses pequenos ninhos, agrupamentos de células carcinomatosas que vão além da borda do tumor. Então, a borda do tumor está aqui e próximo, espaços alveolares logo vizinhos, além deles, dessa borda do tumor,
nós vemos a disseminação desses pequenos agrupamentos de células neoplásicas, que seria disseminação através do espaço aéreo. E isso está associado a um pior prognóstico. No carcinoma pulmonar, as metástases podem ser a primeira manifestação clínica da doença. Os linfonodos principais acometidos são aqueles próximos da traqueia, brônquicos, mediastinais. E os principais órgãos acometidos por metástases no carcinoma pulmonar seria a suprarrenal, fígado, cérebro e ossos. Esses são os principais sítios de metástases quando se trata de carcinoma pulmonar. Obrigada.